Olá, boa noite. O adeus a Cid Moreira, ícone da televisão, jornalista, locutor. O inconfundível Cid Moreira morreu hoje, aos 97 anos. Fiscais do IBAMA e policiais fazem uma grande operação em 20 estados para combater o tráfico e a venda de animais silvestres. As ações de acessibilidade para facilitar o voto das pessoas com alguma deficiência. E ainda, a Globo faz hoje debates entre candidatos à prefeitura de 78 cidades, incluindo todas as capitais. Quinta-feira, 3 de outubro, agora no Brasil TV. O jornalista, locutor e apresentador Cid Moreira morreu hoje aos 97 anos, depois de 29 dias tratando uma pneumonia num hospital de Petrópolis, na região serrana do Rio. E a gente começa o Brasil TV de hoje com uma reportagem sobre a trajetória desse ícone da TV brasileira. A voz inconfundível. Londres urgente. Os terroristas acabam de explodir mais uma loja. O narrador da história. Um crime bárbaro choca o país e repercute no exterior. 7 meninos de rua do Rio são assassinados friamente no centro da cidade. Uma multidão desesperada, calculada pela agência oficial iraniana em 10 milhões de pessoas, acompanhou hoje o enterro do Ayatollah Khomeini. O Brasil tem novo presidente. O candidato da Aliança Democrática, Tancredo Neves, venceu o candidato Paulo Maluf, do PDS, por uma diferença de 300 votos. Um ícone da televisão. O presidente Carter recebeu hoje na Gávea Pequena 6 personalidades brasileiras. Cid Moreira repetiu Boa Noite cerca de 8.000 vezes, ao longo de 26 anos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Nasceu em Taubaté, São Paulo, em 1927. Se formou em contabilidade, mas a voz e as imitações que fazia abriram caminho para o primeiro teste de locução. Chegou ao Rio em 1951, trabalhou no rádio e logo depois estreou na TV apresentando comerciais. Eu custei a comprar o meu primeiro aparelho de televisão, mas não tinha nada, né? Então o rádio ainda dominava. Chegou à Globo em 1969 para fazer história na primeira equipe do principal telejornal da televisão brasileira. Com o tempo, aprendeu a lidar com o nervosismo. Fez do estúdio uma casa, com a naturalidade de um mestre. Se tornou um dos símbolos do telejornalismo. Este é o nosso dever de sempre. Todas as noites, quando aqui nos encontramos com você. Boa noite. Na morte do poeta Carlos Drummond de Andrade, ele encerrou o Jornal Nacional de uma forma diferente. Com a chave na mão, quer abrir a porta. Não existe porta. Quer morrer no mar, mas o mar secou. Quer ir para Minas. Minas não há mais. José, e agora? Ficou na bancada até 1996. Boa noite. Depois do Jornal Nacional, os domingos no Fantástico. Quem não se lembra daquele personagem misterioso? É Mr. M. Dos jargões que marcaram a carreira e viraram vinheta. Jabulani. Cid nunca parou. Em 2011, cumpriu o desafio de gravar a Bíblia na íntegra. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mais um sucesso. Os CDs venderam milhões de cópias. Cid Moreira completou 97 anos na semana passada. Estava internado há um mês por causa de uma pneumonia no Hospital Santa Teresa, em Petrópolis, na região serrana, e fazia diálise por causa de insuficiência renal. Ele morreu hoje, às 8 horas da manhã, de falência múltipla dos órgãos. Cid Moreira vai ser enterrado em Taubaté, no interior de São Paulo. A despedida de um dos maiores ícones da TV brasileira vai ser em Taubaté, cidade no interior de São Paulo, onde ele nasceu. Em entrevista à apresentadora Patrícia Poeta no programa Encontro, a esposa de Cid Moreira, Fátima Sampaio, contou que o desejo dele era ser enterrado na cidade. Ele falou para mim que ele quer ser enterrado em Taubaté, ele quer ficar perto da primeira esposa, da filha que foi, do neto que foi. Já conversei com os queridos dele que
estão lá já vão providenciar, né? Cid nasceu nesta casa, no centro da cidade. Hoje é a sede da Pró-Reitoria da Universidade de Taubaté. Ela fica na mesma região de onde o jornalista conseguiu o primeiro emprego. Foi nesta rádio que Cid Moreira se candidatou a uma vaga de estagiário de contabilidade. Mas diante da voz potente e dos microfones, ele decidiu seguir outro caminho. Se tornou locutor. Eu estava tão nervoso, porque eu falei, não, eu vim aqui para eu queria fazer um estágio de contabilidade. Aí eu falei, não, mas eu já arrumei o microfone, agora vamos lá. Ele disse que você tem boa voz, vamos lá. Aí eu fui. Quando botei a mão assim, a cartolina colou na minha mão. O coração e tal, tá... Cid frequentava muito o Cine Politeama, agora o Teatro Metrópole. Ele dizia que era o lugar preferido para ver peças de teatro e filmes. O primeiro contato que eu tive com o cinema, meu pai me levou, o filme era mudo. Tinha uma orquestra. E um dos violinistas era o Fego Camargo, pai da Hebe Camargo. Outro lugar que Cid Moreira gostava de visitar era a estação de trem, onde até arrumou um emprego de maleiro. Eu ia sempre à estação carregar a mala. Por quê? Porque eu queria faturar um dinheirinho, né? Para ir ao cinema à noite. Em 2010, o jornalista lançou a sua biografia no próprio teatro e lembrou daquela época. Às vezes eu sonho com Taubaté, que eu estou andando aí pela rua e às vezes aqui em frente à catedral. Foi também um momento de rever amigos, como o Delmo Canavese, que cedeu fotos para o livro. Delmo morreu em 2020. O filho dele, Deminho, conta as lembranças que o pai tinha de um dos maiores profissionais do jornalismo. E meu pai até quando esteve com ele foi muito engraçado, porque eu falei, nossa, que intimidade, né? Já chamando de Sidão, porque meu pai o chamava sempre de Sidão. Então foi muito... Por meu pai foi muito emocionante. A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, a ABERT, divulgou uma nota em que lamenta com profundo pesar a morte do jornalista e apresentador Cid Moreira. A nota diz, abre aspas, dono de uma voz inconfundível, Cid Moreira foi uma referência do jornalismo brasileiro, exercendo a profissão com ética e compromisso com a verdade dos fatos. Cid Moreira deixa uma enorme lacuna na radiodifusão do Brasil. A habilidade em se comunicar com o público é um legado que fica para a história da comunicação do país. Fecha aspas. Ainda nessa edição, a repercussão da morte do jornalista e apresentador Cid Moreira. Fiscais do IBAMA e policiais ambientais fazem uma grande operação em 20 estados para combater o tráfico e a venda de animais silvestres na internet. Pela manhã, já resgataram dezenas de espécies que foram retiradas de florestas de todo o país. Quem infringe leis ambientais recebe multas em valores altos e pode ser preso. O IBAMA fez uma mega operação em 20 estados para combater o tráfico de animais silvestres e também a venda de itens como colares, brincos feitos com dentes, penas de animais sacrificados. Aqui em Salvador, os fiscais encontraram em uma casa 20 pássaros, um deles que corre risco de extinção. Um homem foi autuado em flagrante e multado em quase R$30 mil. O IBAMA também fiscaliza a venda ilegal de animais pela internet. O crime organizado retira os animais da floresta e leva até para fora do país. Somente neste ano, 14 mil bichos foram resgatados e levados para centros de tratamento e triagem do IBAMA. Os bichos ficam nestes locais até terem condições de voltar para a natureza. A polícia do Maranhão investiga a morte de um cachorro da raça Pitbull que morreu depois de ser atropelado pelo próprio tutor. O caso aconteceu no bairro da Santa Efigênia, em São Luís, depois do cachorro morder o braço de um adolescente. No vídeo é possível ver o momento em que a caminhonete preta desvia de um carro estacionado e atropela o animal. O motorista segue viagem sem prestar socorro. Em depoimento, o tutor do Pitbull disse que no calor do momento de tentar socorrer a vítima, que estava sangrando muito, ele não viu o animal e acabou atropelando ele. E não parou para prestar socorro, pois estava levando o adolescente de 12 anos para o hospital. As imagens repercutiram nas redes sociais. A partir disso,
Policiais da Delegacia de Meio Ambiente registraram um boletim de ocorrência do caso. Além do tutor do animal, a mãe do adolescente que foi atacado e a vizinha que emprestou o carro para o socorro também prestaram depoimento. O adolescente passou por exame de corpo de delito e, caso seja constatado que o tutor do pitbull atropelou o animal de propósito, ele poderá responder pelo crime de maus-tratos com agravante pela morte do animal. De São Luís, Tássila Castro, para o Brasil TV. Em Sergipe, o Tribunal Regional Eleitoral prepara ações de acessibilidade para facilitar o voto das pessoas com alguma deficiência. Uma delas será uma central de Libras. Em Sergipe, segundo dados do Tribunal Regional Eleitoral, mais de 1.000 eleitores que se declararam deficientes auditivos estão aptos a votar nas eleições. Para que isso ocorra sem problemas e para facilitar o acesso desses eleitores à urna, o TRE vai colocar em funcionamento a Central de Libras, a língua brasileira de sinais. Como a gente não pode ter em todos os locais de votação intérprete de Libras, essa foi uma solução que a gente encontrou para atender todo esse eleitorado. Esta será a terceira eleição em que o TRE em Sergipe irá disponibilizar a Central de Libras para os eleitores com deficiência auditiva. A central vai funcionar aqui mesmo na sede do TRE, em Aracaju, no dia do pleito. A Alana, que representa uma das instituições que prestam atendimento a pessoas com deficiência auditiva, diz que esse tipo de serviço é essencial para que haja inclusão dos eleitores surdos. É muito importante que tenham esses intérpretes à disposição durante todo o dia da votação para que os surdos possam fazer videochamadas e terem acesso à comunicação. Porque se não tivesse essa central de intérprete, os surdos teriam muita dificuldade de entender todas as informações na língua portuguesa. Mas é importante que se tenha intérpretes, isso é maravilhoso, porque nós surdos somos cidadãos, temos direito à acessibilidade e direito a intérprete de Libras. E hoje é dia de debate aqui na Globo. A partir das 10 horas da noite, candidatos de 78 cidades, incluindo as capitais de todos os estados, vão poder levar aos eleitores propostas para melhorar a vida das pessoas. Ajustar equipamentos e a posição dos candidatos. Cuidar de cada metro quadrado do estúdio para ajudar a iluminar o caminho do eleitor até as urnas. Essa reta final de preparação absorve profissionais em emissoras e afiliadas da Globo de todo o país. No último sábado, moradores de 26 cidades já puderam assistir aos debates. Hoje à noite é a vez de eleitores de outros 78 municípios, incluindo as capitais de todos os estados. Será a última oportunidade de ver os candidatos lado a lado, discutindo propostas antes do primeiro turno. As eleições municipais, elas são as que mais impactam no nosso dia a dia. É o buraco na nossa rua, é o nosso trânsito. E são essas pessoas que vão definir o nosso futuro. Por isso é tão importante a gente acompanhar essa conversa entre eles, essa pergunta, resposta, essa troca de informações, para que o eleitor tenha consciência. No domingo, na hora de apertar lá o confirma e eleger quem de fato ele acha que seja a melhor escolha para a nossa cidade. O cientista político Eduardo Grim, da Fundação Getúlio Vargas, ressalta que os debates são fundamentais para a democracia. É importante que o eleitor considere o que os candidatos têm a propor. E o debate é ao momento onde isso poderá ser considerado. É possível o eleitor contrastar ideias, programas de governo, fazer a sua melhor escolha e, sobretudo, considerando uma eleição muito apertada, onde o desempenho dos candidatos na reta final pode ser definidor para as escolhas de voto que os eleitores e as eleitoras farão. O formato do debate varia um pouco de uma cidade para outra, mas segue uma dinâmica comum. Os candidatos fazem perguntas uns para os outros com base em temas livres e pré-definidos. O objetivo é que os participantes apresentem propostas e troquem ideias sobre os mais diversos assuntos de interesse da população. É importante lembrar que política é uma forma que as sociedades têm de mediar conflitos e fazer escolhas coletivas. Então o debate tem que ser conduzido de forma civilizada, porque o contraditório
A oposição, o contraste de ideias é parte da democracia. Jornalistas do Grupo Globo e das afiliadas se prepararam para conduzir os encontros no papel de mediadores. A gente tem que ler muito, né, a ata do debate assinada pelas campanhas, se preparar no sentido de você se concentrar ao máximo, ter as regras do debate muito fixadas, muito claras na cabeça, para que você possa fazer a condução mais tranquila possível. Eu sempre falo que o mediador, ele está aqui para botar ordem na casa e para deixar os candidatos, de certa forma, discutirem os temas importantes aí para o interesse do eleitor e da eleitora, né? Se você estiver fora da sua cidade hoje à noite e quiser acompanhar o debate, não tem problema. O G1, portal de notícias da Globo, vai transmitir simultaneamente os debates de 58 cidades, entre elas as 26 capitais do país. Para saber a lista completa, é só você acessar o G1 pelo endereço g1.com.br. Todos os debates podem ser acessados de qualquer lugar do Brasil. Morreu aos 93 anos o ex-prefeito do Rio, Roberto Saturnino Braga. Ele estava internado no hospital na Zona Sul do Rio em cuidados paliativos. Ele era carioca, nascido no bairro de Copacabana. Entrou na vida política em 1963 como deputado federal. Foi senador pelo MDB em 1975. Em 1985, foi o primeiro prefeito eleito do Rio depois da redemocratização. Mas, em 1988, ele renunciou depois de uma das piores enchentes da cidade e de uma grave crise econômica. Depois, ele voltou à política como vereador e novamente senador. Saturnino Braga morreu de doença pulmonar obstrutiva crônica. O Ministério da Educação e o INEP divulgaram hoje o Censo da Educação Superior. O número de cursos à distância, chamados de EAD, cresceu mais uma vez. Em 2023, o aumento foi de 15% na comparação com o ano anterior. Dos 25 milhões de vagas em cursos de graduação, 77% são de cursos EAD. O MEC informou que estuda melhorias na regulação da educação à distância para garantir a qualidade do ensino. A seguir, a despedida de uma das vozes mais marcantes da história da televisão brasileira. Os depoimentos e homenagens a Cid Moreira. Brasil TV de volta falando sobre a operação de repatriação dos brasileiros que querem sair do Líbano. A TV Globo apurou que o avião KC-30 da Força Aérea Brasileira deve decolar amanhã de Lisboa e pousar em Beirute às 4 horas da tarde no horário local, 10 horas da manhã no horário de Brasília. Se a operação se confirmar, a expectativa é que a aeronave chegue às 9h30 da manhã de sábado no Aeroporto Internacional de Guarulhos. A viagem ainda depende de questões diplomáticas e também de segurança na região. Esse primeiro voo deve transportar 220 brasileiros dos cerca de 3.000 que demonstraram interesse em sair do Líbano. A prioridade será para idosos, mulheres, crianças e pessoas com necessidade de assistência médica. A gente volta a falar da despedida de Cid Moreira. As homenagens começaram assim que a morte dele foi confirmada no início da manhã. Ex-colegas lembraram momentos e características marcantes do apresentador. A primeira a confirmar a notícia foi Fátima, companheira de Cid por mais de 2 décadas. Nós temos quase 25 anos juntos, né? Não é brinquedo, é uma história e tanto, né? Um barato. Nossa, eu sinto muito por isso. A gente quer mais um pouquinho, né? Eu sei da idade dele, mas eu sempre falava para o médico aqui, eu quero mais um pouquinho, se puder. Pela minha voz, durante o ano inteiro, você sabe o que acontece no país e no mundo. Aos 97 anos de idade, o homem consagrado pela palavra falada também foi homenageado em silêncio. O apresentador do Jornal Nacional, William Bonner, primeiro postou uma foto, apenas com a imagem de Cid. Depois, relembrou curiosidades da relação entre os dois. Eu tenho uma história com ele de ter
entendido que eu trabalhava em televisão no dia em que eu vi o Cid Moreira de perfil na redação do jornalismo da Globo. E depois, num segundo momento, eu ter entendido que eu apresentava telejornais quando eu estava colocado na bancada e vi o Cid Moreira ao meu lado. Isso foi muito marcante para a minha vida. Mas, quando eu penso em Cid Moreira, eu penso também que tudo isso que está à nossa volta, nesse universo da televisão brasileira, do telejornalismo e do jornalismo da Globo, tudo isso é uma construção também dele. Ele foi um dos construtores dessa marca que o jornalismo da Globo tem, disso que a Globo representa para o Brasil. Eu gostaria de destacar uma qualidade que muito rara, muito maravilhosa que o Cid tinha, que era a capacidade de conciliar características aparentemente opostas. Toda a formalidade, o peso que o cargo de apresentador do Jornal Nacional exige, a sobriedade, a seriedade, ao mesmo tempo com um olhar carinhoso, terno, um sorriso quase maroto, um sorriso de garoto, uma alma leve, e ele conseguia passar isso ao mesmo tempo. Para muitos jornalistas da TV Globo, Cid Moreira ocupou o duplo papel de colega e ídolo. Eu tenho a honra no meu currículo de ter estreado ao lado dele. Fui a primeira mulher a aparecer toda noite no Jornal Nacional ao lado do Cid e do Sérgio na previsão do tempo. E ele sempre foi muito carinhoso, muito cuidadoso, um mestre. Um profissional que inspirava respeito e expressava carinho, como lembra César Tralli. O ser humano que, para mim, foi fantástico em vários aspectos, dele encontrar as pessoas e abraçar, e beijar, e ser agradável, e conversar, a humildade dele, o carinho que ele tinha pelos colegas, jovens profissionais que ele sequer conhecia. Ele é um exemplo, né? Para todos nós, né? Para quem é jovem, para quem está na melhor idade, para quem tem na maior idade, porque ele se gostava muito, né? Isso é uma coisa fantástica. Por isso que ele se cuidava, ele não tinha vergonha de fazer plástica, né? De mostrar que ele fazia exercício, né? Nunca teve vergonha de ser quem ele era, né? O etarismo passava longe dele. Então era uma coisa que era bom ser feliz. E, além de tudo, leu a Bíblia inteira. Foram 26 anos à frente da bancada do JN. Poucos partilharam tantos boas noites quanto o parceiro Sérgio Chapelin. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Foi o melhor profissional com quem eu trabalhei. Ele me ensinou muito e eu tive que me esforçar muito para acompanhar o nível dele. E ele tinha uma voz privilegiada, uma técnica primorosa e um talento invejável. E foi assim, com a TV ligada no Jornal Nacional, que o Brasil ouviu o mundo mudar nas notícias lidas por ele. É o fim definitivo da União Soviética. Pelas redes sociais, o presidente Lula escreveu: com tristeza, o Brasil se despede hoje de uma das personalidades mais emblemáticas da história do nosso jornalismo e televisão. Uma trajetória de muitas realizações. Primeiro rádio, depois a TV, inclusive lá em cima a antiga bancada do JN, um dos lugares que marcam a trajetória de Cid Moreira. Mas para além do JN, a presença dele em programas que exigiam narrações muito variadas. O que explica o sucesso daquela voz, o impacto que ela tinha poder de provocar? Há quem diga que era o timbre, o tom e um talento muito único, especial, diferente. Ele sabia umas inflexões tão corretas que chegou a tornar duas palavras emblemáticas no Brasil. Boa noite. Eu digo para o meu querido Cid Moreira, boa noite eterno, boa noite para sempre, boa noite permanentemente, e o agradecimento que eu faço a esse jornalista brilhante que marcou a época na televisão brasileira. Tinha uma capacidade sobrenatural na sua interpretação. Mesmo na primeira leitura de um texto, adivinhava a emoção exigida antes mesmo da conclusão da frase. Isso ao vivo. Inexplicável. Técnica além da técnica.
Algo me diz que Cid vai se surpreender com a repercussão de sua chegada ao céu. Os trovões vão ficar roucos de ciúmes. Boa noite. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias no Jornal Nacional, às 8h40 da noite, hora de Brasília.